Durante a pandemia de 2020, os shoppings passaram por um momento muito complicado. Talvez tenha sido o pior momento da história dos shopping centers. Muitos lojistas se viram numa situação extremamente horrível, ver suas lojas sendo fechadas e não podendo fazer nada contra isso, perdendo sua principal fonte de renda, que eram as vendas, e ainda assim tendo que continuar pagando aluguéis caríssimos. Isso tudo foi com certeza uma situação extremamente triste que os lojistas de shopping centers passaram por um bom tempo. E isso também afetou os fundos imobiliários de shopping. Os cotistas de fundos imobiliários passaram por uma situação bem parecida aos lojistas, vendo seus rendimentos diminuírem e os valores das cotas também. Isso tudo gerou um cenário extremamente triste e desmotivador para o futuro. Porém, o tempo se mostrou um grande curativo para toda essa situação. Agora, passada a pandemia do coronavírus, os shoppings estão entrando num dos melhores momentos da sua vida. E isso está acontecendo hoje com o HSML, o fundo que a gente vai analisar nesse vídeo. O HSML vem tendo resultados extremamente positivos, um crescimento de vendas gigantesco e mostrando que de fato, mesmo após um período muito ruim, é possível dar a volta por cima e conseguir estar melhor do que você estava antes. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal que vai te auxiliar a atingir a liberdade financeira. Um canal onde a gente compartilha conhecimento com um único objetivo: crescermos juntos e atingirmos juntos a aposentadoria. Então já se inscreve aí, fica comigo até o final e bora começar. Bom pessoal, o fundo de hoje é o HSML, como eu falei para vocês, um fundo de shopping muito interessante. O HSML hoje está custando cerca de R$ 93,90. Teve uma valorização muito boa aí nos últimos meses. A gente vê que teve pessoas que tiveram a oportunidade de comprar esse fundo a R$ 74. Olha o desconto gigantesco que esse fundo tava. E aí no seu topo o fundo chegou a uma valorização aí de praticamente 30%. É uma valorização muito grande para um fundo imobiliário. Quem conseguiu aproveitar essa oportunidade se deu bem demais. E aí o dividend yield dele 9,31. Dividend yield alto para um fundo de tijolo, mas ele entrega esse dividend yield alto porque ele tem um risco maior. Hoje o HSML é um dos fundos aí que tem uma alavancagem muito grande, passa aí de 900 milhões, então alavancagem bem grande, então ele tem que entregar um pouco mais. E aí o valor justo desse fundo, R$ 94, então a gente vê que ele tá um pouco descontado ainda, coisa pouca, praticamente se igualando ao patrimonial. Tem uma boa base de cotistas e o rendimento dele, né, vem pagando em 74 centavos. A expectativa é que aumente, já que esse fundo tá com uma reserva muito boa, bem interessante, pagando em praticamente 0,8% ao mês para fundo de tijolo, tá excelente. E a gente vê, né, teve o período da pandemia que o fundo entregou pouquinho e depois veio se recuperando e agora está praticamente no seu auge desde a sua existência, o fundo voando alto demais. Aqui a gente vê o crescimento do patrimônio líquido, o fundo praticamente estável e não está valorizando tanto por causa da sua alavancagem. Quando a gente vê a rentabilidade dele, pegando aí os últimos anos, a gente vê que a rentabilidade não está tão alta, porque esse fundo passou por período de desvalorização. Porém, se a gente olha os últimos 2 anos, a gente vê que a rentabilidade do fundo está em praticamente 57%. É uma rentabilidade muito alta para apenas 2 anos, está praticamente 30% ao ano. Excelente rentabilidade, surreal mesmo. E aí pessoal, aqui a gente chega na parte que nos interessa, né, de fato, que é o relatório, e que esse mês tem muitas novidades, tá bem interessante. Eu não podia ficar sem trazer o HSML para vocês, até que fazia um tempinho que eu não trazia ele no canal. Então o fundo iniciou lá em julho de 2019, é um fundo bem recente até, não tem tanto tempo de existência igual outros fundos aí que já estão há mais de 10 anos no mercado. Algumas características importantes desse fundo: a taxa de administração dele hoje está em 1,05, não é uma taxa de administração tão alta, porém ele cobra taxa de performance, né? 20% do que acendeu o benchmark, e o benchmark tá aí praticamente IPCA mais 6%. Então vão ter momentos que vai cobrar, mas vão ser os momentos que o fundo vai estar voando, né? E aí, né, a gente vê a questão da comparação do valor patrimonial com o valor de mercado, está bem próximo. Hoje ele já tá quase passando, como eu falei para vocês. A liquidez dele também é muito boa, uma liquidez de 2 milhões, então uma liquidez alta mesmo. Base de cotista também muito boa. E aqui é algo que eu quero destacar com vocês. Tem praticamente 3 informações muito importantes para se dar destaque a esse fundo. Primeiro, é o único fundo de shopping center que tem posição majoritária em todos os shoppings. O que é isso? Ele é dono de todos os shoppings, ele tem praticamente mais de 50% de participação nos ativos dele, então ele não vai ter lá 15%, 5%, é ele quem manda, ele é o dono majoritário de fato. A administração exclusiva da Alkia, que é uma empresa do grupo HSI, que é especializada basicamente em administração de shopping. Então todos os shoppings desse fundo são administrados por essa empresa da própria gestora. Isso é muito bom, né? Porque a gente vai ter o interesse da gestora ali sempre prevalecendo, não vai ter nenhum terceiro ali presente. E aí é um portfólio com 7 shoppings, com a BL praticamente de 193 mil metros quadrados, muito grande. E aqui a gente chega na parte de alguns comentários do gestor. Primeiro, eles comentam um pouquinho em relação à taxa Selic e tudo mais. Eles projetam que essa taxa lá em março de 2025 vai estar 8,5% ao ano, a taxa Selic. Eu acredito que não, eles estão num cenário muito otimista para o Brasil. Eu acredito que ano que vem a inflação, ainda mais por causa
causa da gastação do governo atual. A inflação vai vir mais pesada ano que vem. Eu acho que o Copom não vai adiantar tanto esse corte. Talvez 8,5 seja um pouco exagerado. Eu acredito que vai ficar entre 10 e 11 ali. Não deve fugir muito disso. E eles comentam em relação do resultado, né, do portfólio do fundo, que vem entregando coisas muito grandes. A gente vê que o NOI cresceu praticamente 13% em relação ao mesmo mês do ano passado. E as vendas também cresceram cerca de praticamente 6% em relação... Cresceram praticamente 7% em relação ao mesmo mês do ano passado. Então o fundo vem voando, vem tendo crescimento mês após mês. E isso reflete também no resultado, né? O fundo vem gerando muito hoje. Aqui eu queria mostrar para vocês, o fundo gerando em praticamente quase 18 milhões só de resultado. E aí tem a despesa dele, que é um pouco alta por causa da alavancagem desse fundo, que é grande hoje. E aí que entra o grande ponto, né? Esse fundo precisa realizar a emissão logo para conseguir captar e quitar grande parte dessa alavancagem para não precisar vender nenhum imóvel. E a gente sabe que a alavancagem tem um momento certo de você quitar ela. Se você começa a demorar muito, ela começa a virar uma bola de neve gigantesca. E aí a dor de cabeça para resolver esse problema é muito grande. Então aí o fundo gerou total 18 milhões praticamente, tirando a despesa, teve um resultado aí de 11,8 milhões. Então isso resulta num resultado de aí 75 centavos por cota. E aí ele acumulou um centavinho. E hoje o fundo aí tem praticamente 50 centavos para distribuir ainda. Então um valor muito grande. Ele consegue distribuir nos próximos meses e provavelmente o fundo vai fazer isso. E aí um destaque para vocês, em 2023 o fundo teve um resultado aí de 7,60, um resultado operacional, né, por cota, e distribuiu só 7,09. Então a gente vê um cenário extremamente positivo, onde o fundo não está precisando utilizar reservas, só conseguir manter a entrega de resultado. Mostra que a gestora está voando. Aqui a gente tem a projeção de distribuição, né, para 2024 já vai começar o novo pipeline, vão pagar aí cerca de 76 centavos até abril de 2024, então vai subir mais o dividendo. Não tem reserva para isso hoje, com tranquilidade, praticamente gerando aí 75, então muito tranquilo. Aqui a gente vê a composição da carteira e o que eu comentei com vocês, né, são 927 milhões em alavancagem. Ponto positivo, não precisa de caixa até o fim de 2024, então o fundo tem um ano que vem inteiro ainda para conseguir realizar a emissão e pelo menos dar uma amortizada aí em algumas dessas dívidas aqui. Hoje a HSML, se realizar uma emissão boa assim, consegue captar aí fácil 300 a 400 milhões de reais, já vai dar uma aliviada nessa alavancagem. Eu acho que o fundo tem que fazer isso de fato, pelo menos para quitar essas dívidas aí CDI que são maiores e que comem mais do resultado do fundo. E aqui falando especificamente dos indicadores desse fundo aqui, as vendas, como eu falei, aumentaram cerca de 7% em relação a 2022. O NOI subiu cerca de 13%, então excelente resultado. A gente vê que ele está na média mesmo dos outros anos. Custo de ocupação 9,9%. Esse custo de ocupação, quanto mais baixo tiver, melhor, mas até que está bem controlado. Inadimplência 5,6% e o desconto 0,8%. Então, inadimplência nesse período de final de ano é normal dar uma crescidinha, vamos acompanhando. E a taxa de ocupação hoje do portfólio do fundo 94,4%. E a gente vê a composição da receita, quem são os imóveis, né, responsáveis, tudo mais. A gente vê que ele é bem divididinho. Tem alguns shoppings que dominam, mas que ele não é tão desproporcional. Portfólio, como eu falei, olha, 100% de participação no Shopping Maceió, no Shopping Tucuruvi. Assim, ele sempre vai ser dono do shopping. É ele que vai mandar ali na parada, sabe? A gente vê as localizações, ó, Bahia, Minas, São Paulo, no Acre também eles têm presença. Aqui dá pra você ver todos os shoppings no Tour 360, isso é bem legal. E aqui a gente vai falar de crescimento específico de cada um dos shoppings, né? O Shopping Pátio Maceió teve um crescimento aí em relação a vendas de 8% e o NOI cresceu 2%, então cresceu bastante. A gente vê esse shopping aqui bem localizado, muito bom. O Granja Viana cresceu cerca de 4% nas vendas e 7% no NOI. Shopping Osasco, 8% em vendas e 13% em NOI. Excelente crescimento. Metrô Tucuruvi, esse shopping aqui que dava só dor de cabeça pro fundo, que eles não conseguiam atrair clientes, só não gostava muito de frequentar esse shopping. Eles começaram a fazer algumas mudanças, reformaram o estacionamento, aumentaram o estacionamento, fizeram várias mudanças que hoje resultam em resultado positivo. Então, pra gente ver como que o fundo tá voando, olha só, crescimento de 3% em vendas e NOI cresceu aí praticamente 9%. Isso aqui, alguns meses atrás, a gente não via esse resultado tão positivo nesse shopping. Então, excelente. A ideia da gestão é continuar investindo. Então, mostra que de fato hoje o HSML é um dos fundos de shopping mais bem geridos que a gente tem aí, apesar da sua alavancagem. Shopping Rio Branco, 6% em vendas e 8% em NOI. Paralela, lá em Salvador, 7% em vendas e 9% em NOI. E aí o Uberaba, o último, um dos melhores shoppings que tem, também é responsável por uma das suas alavancagens. Então o fundo se alavancou para comprar um ativo desse. A gente vê que valeu a pena, né? Olha só, 11% em vendas de crescimento e cresceu 53% em NOI. Olha o crescimento surreal que esse fundo teve. Bizarro
bizarro mesmo. Mostra que a alavancagem, quando é feita para realizar a compra de um ativo bom, como o Uberaba Shopping, surreal. Tem que ser de fato realizada, sabe? Agora, quando é para ser feita de maneira errada, que não vai ter um retorno, nem vale a pena fazer. E aqui a gente sabe, né? A gente tem uma prova real de que as alavancagens do HCML são de fato alavancagens boas. O fundo vai ter um retorno. Olha esse crescimento de 53%. Isso é bizarro. Então, pessoal, no geral é isso. O HCML vem tendo um crescimento muito interessante. Estou gostando muito de acompanhar esse fundo. Eu sou cotista dele, venho acompanhando ele há um bom tempo e a gestora vem fazendo um ótimo trabalho. Tem a alavancagem que pode assustar, porque praticamente 1 bilhão em alavancagem, mas a gestora realizando a emissão do jeito certo aí para esse final de ano que vem, quitando um pouco dessas alavancagens, esse fundo vai voar e tem potencial para ser um dos melhores fundos de shopping. Hoje ainda não é, por causa da questão da alavancagem, mas se você não tem preocupação com isso, a questão de alavancagem, para mim hoje é o melhor de fundo de shopping que tem, principalmente porque ele é dono majoritário de todos os ativos que ele tem na carteira. Isso é raro de se encontrar. Então é isso, tamo junto, se inscreve no canal, membros tá ativos, vem ser membro aí, vem participar, tá tendo live direto aí. E é isso, tamo junto, até a próxima e falou.